Tem que ficar de óculos, eu não enxergo nada. Maria Luísa, as pessoas estão aguardando. Maria Luísa aí? Aqui, já sinalizando aqui, né? Estou todo mundo esperando a gente conversar. Sala aberta. Já temos 2. Boa noite a todos que já estão chegando. Boa noite. Boa noite. Já está aqui, Mirleno. Mirleno, boa noite. Derek, boa noite. Vai, todo mundo, nossa audiência fiel, né? Todo mundo, Ivana. Oi, Zé Carlos. Carlos. Mabel, já tem Mabel. Como eu sempre relato aqui, a gente vai aguardando, né, os 5 minutinhos eu básicos vou água. Todos possam ir se acomodando, né, em suas salas, nas suas casas, para a gente começar aqui a nossa sala, que é aberta. Zé Carlos, kkk, Zé Carlos. É sexta-feira à noite, sextou, gente. Pois é, sexta-feira. Cláudia, boa noite. Boa noite a todos e todas que vêm chegando com a gente. Então, vou fazer as boas-vindas, né, formais. Eu quero agradecer a presença de todos novamente, todos que vêm participando do Sala Aberta, os colegas, professores, os estudantes da pós, da graduação, do Instituto de Ciência da Informação e de outros institutos aí afora no Brasil. Para quem está aqui pela primeira vez, o Sala Aberta, o projeto, é um projeto de extensão, que ele é coordenado por mim, professora Bruna, professora Carolina Magalhães, ele está vinculado ao Instituto de Ciência da Informação. Então, a gente começou de uma forma de espaço físico, e hoje, com todos esses acontecimentos que eu não preciso aqui explicar, né? Esse momento pandêmico que estamos vivendo, nós estamos trazendo, sim, professores da nossa casa, né, do Instituto de Formação na UFBA, para que venha discutir assuntos relacionados às disciplinas que eles ensinam e os seus projetos de pesquisa. Então, hoje, nós trouxemos aqui a professora Ildenise Novo, dispensa comentários, mas vou seguir a ordem. Né? Ela leciona, entre outras disciplinas do curso de Biblioteconomia e Documentação da UFBA, Organização Temática da Informação 3, e no curso de Arquivologia, também da UFBA, a disciplina de Descrição Arquivística. É doutora em Difusão do Conhecimento pela UFBA, consórcio, com a UFBA e outras universidades, institutos federais, mestre em Ciência da Informação, convênio UF e BIC, tem especialização em Didática para o Ensino Superior, graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal Fluminense, tem experiência em unidades de informação, arquivos e bibliotecas, é professora adjunta, é diretora do Instituto de Ciência da Informação pela Universidade Federal da Bahia, com ênfase em representação e organização da informação do conhecimento, é professora também do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação no Instituto de Ciência da Informação UFBA, é membro do grupo de pesquisa EOCI, Estudos Ônticos e Ontológicos em Contextos Informacionais, Representação, Recuperação e Métricas, da professora Maria Luísa de Almeida Campos, e é líder também do nosso grupo de pesquisa, que eu, inclusive, faço parte, Difusão do Conhecimento e Apropriação de Saberes, Acesso e Uso da Informação na Sociedade Difusas, e também, eu teria que acrescentar esse breve currículo, foi minha orientadora na tese, e eu considero, assim, também minha orientadora profissional aí para a vida e outras coisas mais. Então, Denise, é um prazer tê-la aqui conosco nesse ciclo, né, que iniciamos o Sala Aberta, de palestra com os professores da casa. É um prazer imenso, você sabe, tê-la aqui, pela consideração, pelo carinho que eu te tenho como pessoa e como profissional. Foi minha professora na graduação, enfim. Temos uma história aí de pesquisa e de
apoio também, né, como pessoa, como estudante e como profissional. Você está com a palavra agora. O tema hoje da nossa live é práticas e pesquisa em representação da informação e do conhecimento. Então, você está com a palavra. Boa noite a todas as pessoas que estão conosco nessa noite de sexta-feira. A noite de sexta-feira é bastante agradável, né? Eu coloquei hoje no Facebook que, infelizmente, não estamos presencialmente, mas é sempre bom filosofar um pouquinho nas sextas-feiras, né? Infelizmente, nos nossos espaços privados hoje, né? Bom, eu quero desejar saúde a todos, já de pronto, porque é o que nós precisamos nesse momento, saúde mental e física, para que a gente passe esse momento que está sendo tão difícil para nós. Quero agradecer a Bruna e a Carol, né, que coordenam, né, o Sala Aberta, esse projeto que começou de forma bastante, eu diria, despretensiosa, mas ganhou uma dimensão muito grande nesse momento vivido por nós. Eu escolhi o tema de prática e pesquisa em representação da informação e do conhecimento, porque eu trabalho com essa temática há alguns anos. Eu acho que a minha vida toda, eu diria. E eu fiquei pensando no que falar, porque eu acho que a live ela tem que ser leve. E eu sou muito tímida para falar nesse tipo, né, de ambiente, nessas plataformas. De qualquer forma, a minha vida como pesquisadora e a vida acadêmica, ela vem muito da prática. Diferentemente de hoje, que hoje as pessoas formam e imediatamente elas se engajam, né, nas pesquisas. Não, eu comecei mesmo na prática e digo que a minha experiência é o meu primeiro contato epistêmico, né? Epistêmico que eu digo, epistêmico direto, né? Porque é o meu saber, né, com essa área de representação e organização do conhecimento. Inicia-se na graduação, porque eu me interessava muito pela área de classificação, e quando a gente fala de organização ou representação de conhecimento, a gente imediatamente liga a classificação, não tem jeito. E eu, quando entro assim, no mercado de trabalho, eu já tinha assim, essa experiência, eu diria, nesse quadro, esse contato epistêmico da graduação. Mas eu começo no mercado de trabalho na área de arquivo, todo mundo sabe disso, eu trabalhei durante 11 anos na área de arquivo, e me deparo com um arquivo que precisava, de certa forma, ser reorganizado, e percebo que eu não entendi absolutamente nada de arquivo, né? Claro, eu fiz biblioteconomia e documentação, na época a documentação era muito forte, na década de 80, mas mesmo assim eu não tinha a vivência do que era de fato a área de arquivologia. E aí começo a entender que a representação da informação e do conhecimento, mais do que nunca, deveria estar presente naquele espaço. Eu começo organizando o arquivo e começo a trabalhar com classificação e com descrição, né? E eu lembro que quando eu começo a trabalhar, né, formando, né, a classificação para o arquivo na época, eu me preocupava muito com a parte de descrição, porque é lá que eu me encontrava. E eu pensava que eu tinha que tirar daqueles documentos todo tipo de informação que interessasse aos usuários. E nessa mesma empresa, ela era uma empresa grande, mas não de um porte
muito grande para a área de engenharia. Em determinado momento, ela compra uma outra empresa que tinha um arquivo enorme e uma biblioteca maravilhosa. Então, eu que já vinha pensando na montagem de uma biblioteca, recebo uma biblioteca muito maior do que a que tinha na empresa. E aí eu começo a organizar essa biblioteca e percebo que eu precisava de mecanismos de representação para recuperação. Isso tudo muito empiricamente falando, né? E eu começo a indexar os livros e o material documentário da empresa muito de forma exaustiva. E começo a entender que eu precisava estudar mais sobre aquilo. E aquilo vai ficando na minha cabeça. Mas eu vou tendo que trabalhar, né? Trabalhar. Quando eu chego na Universidade Federal da Bahia, em 1997, e efetivamente aí eu começo a trabalhar com biblioteca, eu fui trabalhar na área de geociências. E as geociências é um domínio de conhecimento interdisciplinar. E nós já tínhamos tesauros na área de geologia, mas me incomodava muito a forma muito, eu diria, fechada que as informações eram representadas. E aí vem o meu interesse de entrar numa pós-graduação para estudar essa área de representação do conhecimento. Mas eu não tinha ainda noção do que eu queria. Eu acho que montar, na minha ignorância, um tesauros. Eu pensava assim, sabe, um tesauros que desse conta de todo esse universo de conhecimento que era geociências. E aí encontro Maria Luísa de Almeida Campos, como Bruna falou, e eu acho que a gente deve sempre referenciar as pessoas que nos conduzem, que eu digo que ela me deu a régua e o compasso na área de representação da informação e do conhecimento. E ela me faz uma proposta, quando eu entro no IBICT, dizendo que eu deveria trabalhar com organização do conhecimento. E eu começo meus estudos na área de representação da informação e do conhecimento, eu vou falar sobre isso. E aí é que, em 2003, no mestrado, eu efetivamente mergulho nessa área de estudo. Bom, quando eu falo de prática, né, porque da prática, né, que é o meu momento que eu começo, né, eu digo que a prática, ela é efetivação da teoria. Por que isso? Porque uma teoria, por si só, ela pode ser considerada concretamente como uma comprovação dessa prática. Diria Lene que não existe sem prática, não existe teoria sem prática, e a prática sem teoria ela é cega. Mas eu prefiro citar aqui Paulo Freire, quando ele diz: a teoria sem a prática vira verbalismo, assim como a prática sem teoria vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria, tem-se a praxis, a ação criadora e modificadora da realidade. Eu acho que é a minha cara essa citação, quem me conhece sabe, porque eu não gosto do verbalismo, né? Eu digo sempre que eu estava muito preocupada de fazer live, porque eu não sei fazer citação a todo momento. Eu prefiro, sim, ser um ativista, embora que tenha esse encontro da prática com a teoria. Então, assim, ainda falando sobre essa questão de prática, eu me envolvo muito com essa questão da representação. E aí, para a gente entender mais ou menos a questão da representação da informação e do conhecimento, eu não posso deixar de de citar o que é conhecimento, que é a informação. Bom, na verdade, o conhecimento ela é uma realidade objetiva da consciência humana.
Eu penso assim. Eu que trabalhei com cognição, digo que ela é o resultado desse processo de reflexão, né? E a gente reflete sobre leis, sobre propriedades, sobre objetos e sobre fenômenos. E a gente que trabalha com representação da informação e do conhecimento está diretamente ligado ao objeto, e como o objeto ele cresce e se determina em tempo e espaço, né, em contextos diversos. Informação é a materialização, né, desse conhecimento sobre essas coisas, sobre esses objetos. Fogler, ele diz que é um item definitivo e expresso por meio de uma linguagem natural ou outros sistemas de signos. Então, ele existe como função social, né? A informação existe como função social. Existe, objetivamente, também fora da consciência individual nossa. Ele é independente dessa consciência e desde o momento de sua origem, né? Da origem das coisas e dos objetos. Quando a gente fala de organização e representação, a organização da informação, aí parafraseando aqui Marisa Bracher e Lígia Café, ela diz que a organização da informação é um processo que envolve descrição física e de conteúdo dos objetos, né? A organização da informação. E o produto dessa descrição é a representação dessa informação, entendida como um conjunto de elementos descritivos que representam os atributos. O que seriam os atributos? O que é próprio desse objeto? E esse objeto entendido como um objeto informacional e um objeto informacional específico, né? A gente que trabalha com representação do conhecimento e representação da informação, a gente trabalha com alguns teóricos, como Ranganatha, como a própria Dauber, né? E a gente trabalha com o termo, né? O referente, e esse referente que a gente fala é o objeto informacional. Então, representar a informação, ela tem alguns objetivos, né? E os principais são de localizar, identificar, selecionar, adquirir e obter o item informacional. E hoje eu diria de navegar também, né? Porque nós temos as taxonomias, por exemplo, que existem taxonomias navegacionais. Bom, localizar é porque a gente tem um objeto que ele se constitui numa existência, no mundo fenomênico, né? É um item que pode ser um item de arquivo, pode ser uma base de dados, pode ser um resultado de uma busca por meio de atributos e relacionamento entre as entidades desse item informacional. Quando a gente fala de identificar, a gente fala no sentido de uma entidade que existe no meio fenomênico e ela precisa ser confirmada, ela precisa ser descrita, porque ela precisa ser registrada para corresponder à entidade desejada pelo usuário, que vai distingui-la por características e similaridades. Selecionar porque uma entidade é apropriada às necessidades do usuário. Então, se ela é apropriada para as necessidades do usuário, o usuário seleciona aquilo que ele quer. E ele vai adquirir essa entidade no momento que ele realiza a busca e encontra o item documental. E quando a gente fala da navegação, é porque numa base de dados a gente precisa encontrar o quê? Obras relacionadas a determinada obra ou generalização, associação, agregação, encontrar atributos, o que é próprio e peculiar daquele objeto, relacionados por equivalência, associação e hierarquia, no caso das taxonomias. E a representação do conhecimento? Já tem, então, representação da informação e representação do conhecimento. A representação do conhecimento é a representação conceitual.
quando evidenciamos uma unidade mínima de conhecimento e de um domínio específico. A unidade de conhecimento implica, assim, a gente diz, um acordo de fixação de sentidos e significados que são negociados, subentendendo-se comunicação, né? E os significados e sentidos na forma de um entendimento comum sobre o objeto informacional, né? Quando a gente fala desses acordos negociados e dessa fixação de sentido sobre o objeto, a gente lembra muito das ontologias, que a posteriori a gente pode conversar sobre isso. Bom, então a representação do conhecimento, ainda parafraseando Brás e Café, elas dizem assim: no caso da representação do conhecimento, a representação é construída e não se restringe ao conhecimento expresso por um autor. Ela é fruto de um processo de análise de domínio e procura refletir uma visão consensual sobre a realidade que se pretende representar. Nesse sentido, a representação do conhecimento, ela permite que processos sejam formalizados, né? E essa formalização é sobre os objetos e como eles vão se relacionar nos domínios de conhecimento. No âmbito, né, da ciência da computação, a gente pode dizer que são implementação de estruturas computáveis. No âmbito da ciência da informação, possibilita a organização de linguagens documentárias, e que são verbais e notacionais, visando que recuperação de informação e organização de conteúdos. No âmbito da terminologia, esses mecanismos permitem a sistematização de conceitos. Isso também é dito por Maria Luísa de Almeida Campos, em trabalhos realizados em sua tese de doutorado, 2004, e dentre tantos outros trabalhos publicados por ela. E ela ainda fala que esses mecanismos de representação de conhecimento, né, que permitem esses processos, eles nos ajudam a elaborar definições consistentes sobre o objeto a ser representado. Bom, ainda falando sobre organização da informação, eu diria que nós trabalhamos, a diferença maior que eu poderia citar seria que nós trabalhamos organizando, primeiro, né, a informação para que nós possamos representá-la. E essa organização é muito em cima de metadados, né? E esses processos de arranjos são construídos a partir de descrição de assuntos e dos elementos que constituem objetos informacionais. E a representação da informação e essa organização dessa informação objetiva a recuperação de objetos e vai fornecer acesso ao conhecimento que foi estruturado, que foi organizado. Bom, e essa representação, ainda se falando um pouco sobre a questão de metadados, é um processo de análise e síntese para a extração dos registros de representação documentária, para posterior, claro, recuperação. Esses metadados, né, que são dados sobre dados, como a gente costuma dizer, ou informação sobre informação, como queira, são elementos de identificação de documentos, que vão possibilitar formatos de descrição de documentos analógicos ou digitais. Ainda falando sobre essa questão dos metadados, ele tem uma função. A função é de descrever, né? E essa função de descrever o recurso que seria o objeto informacional, que a gente chama, ele visa permitir a identificação, como eu falei, a localização e a recuperação e a manipulação e uso desse objeto.
pode-se considerar que cada objeto informacional apresenta, assim, eu diria, de características, que é de conteúdo, de contexto, de estrutura e também de apresentação do objeto. Existem vários padrões de metadados, que eu não vou me ater a isso, porque a live não é para isso, é apenas para diferenciar essas questões minhas de estudos. Mas esses metadados, com o nascimento da web, ele vem muito para descrever conteúdos que são publicados, para mecanismos também de busca, né, facilitando descobertas de recursos e serviços, descreve também preferências, né, dos usuários, e também políticas de privacidade nos sites, e ele vem facilitar o compartilhamento de um conhecimento entre agentes que a gente chama de agentes inteligentes na área da ciência da computação. E a organização do conhecimento, ela vai construir sistemas conceituais que vão sistematizar unidades de conhecimento através de características e de classes, né? A gente costuma sempre dizer que a taxonomia é a base de tudo, embora ela seja um componente hierárquico, é fundamental, porque a estrutura é a base dorsal, por exemplo, de uma ontologia. E quando a gente trabalha com organização do conhecimento, diferentemente da representação do conhecimento, nós trabalhamos sistematizando conceitos. A representação do conhecimento, ela pode ser entendida como uma taxonomia pronta, mas quando a gente está trabalhando na estrutura, na construção dessa taxonomia, nós estamos trabalhando com organização do conhecimento. Bom, e dessa construção, o que a gente vai disponibilizar são sistemas de organização do conhecimento, que são representações de conhecimento, abstrações de um mundo real, né, através de ferramentas que a gente chama de ferramentas semânticas ou instrumentos de representação. Esses sistemas poderiam ser as próprias classificações, os dicionários, né, que são os grandes precursores, né, de tudo que a gente vivencia, né, hoje, os tesauros, já na era da pós-coordenação, porque anteriormente se trabalhava com palavras-chave, mas isso, com o advento da informática, ele perde o sentido, né? Porque quando a gente trabalhava de forma manual, digamos assim, nós tínhamos que trabalhar com um sistema de recuperação diferente, porque nós tínhamos que fazer um sistema de rotação para encontrar determinados conceitos que representassem o universo de conhecimento que existiam retidos, né, nos livros e nos documentos. As taxonomias também são sistemas de organização do conhecimento, já na era da internet. As ontologias, na era da web semântica, que começam a trabalhar com agentes inteligentes, as próprias redes semânticas, e onde isso tudo que a gente trabalha são com termos, com definições consistentes, com propriedades conceituais e com relacionamento entre termos que representam os domínios de conhecimento. Então, se falando ainda um pouquinho dos tesauros, por exemplo, os tesauros, eles são sistemas de conceitos classificados e relacionados em níveis diferenciados segundo funções específicas. É um tipo de linguagem documentária, porque representa um domínio de conhecimento. É uma lista estruturada de termos, né, para identificar assuntos de um documento, e permite
uma recuperação, porque a partir do momento que a gente tem sistemas, né, de conceitos, nós podemos ter uma recuperação mais aproximada da realidade das pesquisas de domínios de conhecimento. Ainda falando de tesauros, né, ele tem uma estrutura, né, que a base são descritores, eu diria que são termos com atribuições de significados, e os tipos de descritores do tesauros, eles são genéricos, específicos, a gente trabalha também com palavras isoladas e palavras compostas, né? Temos os especificadores, que a gente chama de rótulos que determinam classes, e identificadores, né, que são nomes próprios, podem ser nomes geográficos, abreviaturas, siglas, marcas comerciais, por exemplo. E se tratando de taxonomia, que foi o estudo a que eu me dediquei a princípio no mestrado, nós determinamos que uma taxonomia ela é uma estrutura classificatória, mas ela permite a agregação de dados. E nessa agregação de dados, consequentemente, ela vai agregar informação e vai possibilitar acesso à informação através de uma navegação. Portanto, a taxonomia ela classifica, mas ela também representa domínios de conhecimento. Ela é aplicada para o estudo de qualquer estrutura classificatória, exemplificando na biblioteconomia através dos instrumentos de representação, como, por exemplo, nas tabelas de classificação, nós temos uma estrutura, né, taxonômica, e nos tesauros, na parte sistemática dos tesauros, que são as relações, né, entre organismos, conjuntos de elementos classificados, e nesses aspectos, a taxonomia ela está implícita nesses instrumentos de classificação. Bom, observando, né, o contexto de um domínio, aí eu vou citar Dauber, né, que é uma teórica da área de classificação que a gente trabalha. Ela diz que o conhecimento ele não pode ser compreendido por si só ou representado, a menos que seja apresentado por unidades de conhecimento. E essas unidades de conhecimento, para nós que trabalhamos com representação, e principalmente organização do conhecimento, são os conceitos, né? Ou possíveis combinações de palavras e termos, mas termos declarados, né? Com declarações. Ranganatha diria que a taxonomia é, ao mesmo tempo, uma generalização e uma especificação. E Dauber diz que é uma lógica de implicação, né? Mas é uma lógica de implicação de conceitos de mesma natureza. Portanto, não ocorre, em alguns casos, no sentido de todo e parte. Embora que eu tenha trabalhado com taxonomia, chegando a todo parte. Alguns teóricos já afirmam que o todo parte já faz parte dos aspectos ontológicos, então, deveriam ser tratados nas ontologias. Mas eu digo que nas relações hierárquicas, nós também podemos ter relações partitivas, por exemplo, massa-porção, né? Nós temos um todo agregador, né? E partes similares e separáveis, digamos assim. Nós temos também a questão do objeto, matéria, parte matéria, ou seja, do que uma coisa é feita, não é separada do objeto, mas tem um significado, mas eu também diria que nenhuma função pode se separar de um objeto, né? Então, eu defendo que a taxonomia, a gente pode trabalhar com relações hierárquicas e partitivas. Nós podemos ter, por exemplo, uma relação de divisão, né? Na relação partitiva. Eu posso ter uma paisagem física, por exemplo,
aí puxando para o domínio que eu fiz, né, construí a taxonomia, eu posso ter uma paisagem física, que é o todo, e eu posso ter uma parte dela, que é uma serra, por exemplo, né, dentro dessa paisagem física. Porque a paisagem física, ela é um complexo de elementos que revelam o quê? A natureza de um lugar. E uma serra, ela faz parte de um complexo desse lugar, por exemplo, né? Nós trabalhamos com elementos identificados na taxonomia, diferenciados, trabalhamos com categorias de divisão, né, que dá origem a pelo menos 2 classes, ou isolados de classes. Quando eu falo, por exemplo, de uma floresta, ela é o todo, mas eu posso dizer que eu tenho uma floresta atlântica, uma floresta tropical. Eu posso dizer também que ela faz parte de um ecossistema terrestre, que é a biosfera. Mas essa biosfera, eu tenho florestas, mas eu tenho também uma planície. E dentro de uma planície, eu posso, por exemplo, ter no domínio da geoquímica ambiental, por exemplo, uma planície de lama. Então, por isso que eu defendo que a gente não, indo de encontro, né? Aliás, indo contrário ao que Dalber fala, mas eu defendo que a gente pode trabalhar com relações partitivas ainda na taxonomia. E a ontologia é uma descrição já explícita de um domínio. Ela vai trabalhar com conceitos, com propriedades e atributos desses conceitos. Ela também vai trabalhar com restrições de propriedades e também restrições desses atributos. Ela vai definir um vocabulário comum, mas ela, principalmente, ela vai trabalhar com um entendimento compartilhado de uma maneira formal. Ela vai formalizar conceitos para que esses conceitos possam ser utilizados nos domínios de conhecimento. Ela é, portanto, como diria Gruber, formal e explícita e de uma conceitualização compartilhada. Ainda falando de ontologias, elas podem assumir diferentes conceitos, né? Mas ela também ela parte de uma taxonomia. Pode ser simples, como quando o Google começou, a gente sabia que só existia uma taxonomia simples lá. Hoje ele se ampliou e se estendeu, né? Porque começou a trabalhar com a parte também da cognição humana, e aí essas ontologias também, elas podem ser encontradas, né, essa questão dos conceitos, nos tesauros e nas redes semânticas, e que podem ter diferentes abordagens. Eu trabalhei com redes semânticas no meu doutorado, Bruna trabalhou também, e nós construímos assim, um sistema de organização do conhecimento e modelos para a construção desses sistemas a partir de redes semânticas e das relações que os conceitos se estabelecem, né, como eles se estabelecem nessas redes. Bom, a ontologia, então, ela vai servir para uniformizar uma descrição de conteúdo, e esse conteúdo é fornecido e indexados por membros de uma comunidade, de um domínio de conhecimento. Ela facilita a pesquisa, porque ela trabalha semanticamente com esses conteúdos, representa sistemas de informação desse conhecimento e provê também metadados semânticos, né? Ou seja, informações sobre significados e também dos dados e possibilidades que esses dados podem ser disponibilizados. E também vai permitir, como diria Maria Luísa de Almeida Campos, um raciocínio sobre os metadados, que isso é que é mais importante e mais legal quando a gente organiza conhecimento, é a gente possibilitar esse encontro do sujeito,
né, que percebe, que se articula nas redes e que ele tem um raciocínio que tem que ser respeitado para o encontro do objeto informacional. Ela surge para a rede, claro, né, e ela se estabelece, né, sobre as questões de conhecimentos terminológicos e as relações desses conhecimentos sobre um determinado domínio. Tem que ser aprovado, logicamente, por uma comunidade, né? Aliás, como toda a construção de conhecimento, desde que a gente faça um tesauros, uma taxonomia, uma ontologia, a gente precisa do reconhecimento dessa comunidade e da validação desses termos por essa comunidade. E ela, além de possuir uma taxonomia por trás dela, ela tem um conjunto de regras de inferência sobre os conceitos dos domínios, né, de conhecimento. Ainda se falando, eu assisti a live da professora H. Espanha, que foi maravilhosa, no nosso grupo de pesquisa, e teve uma pergunta que fizeram a professora H sobre a questão da forma, né, da linguagem natural, como que a gente lida, né, mais ou menos com essas questões das linguagens naturais. Elas são essenciais porque é a partir dela que o usuário se comunica com a gente e a gente pode, a partir dessa linguagem, construir sistemas de organização do conhecimento também, né? Essa linguagem natural, ela pode advir do próprio sujeito, construtor desse conhecimento, como também a gente precisa ouvir o usuário, né, que vem às unidades de informação à procura de determinado objeto de conhecimento, né, objeto informacional. Então, nesse âmbito, ainda se fala das folksonomias, que é outro sistema, mas é um sistema que ele tem uma liberdade de linguagem, que a gente chama de linguagem livre. Essas pessoas, nas folksonomias, elas podem contribuir, né, com os termos e também com a indexação. Ela não é uma linguagem controlada, como a taxonomia, como os tesauros, como as ontologias. Ela é estruturada de forma explícita, sim, né? Que as pessoas vão colaborando e vão tornando os conceitos explícitos, mas ela não é controlada. Ainda podemos falar de web semântica, né? Que tem como objetivo criar sistemas de informações abertos que permitam desenvolvimento de serviços e de aplicações, de separação formal de conteúdo também e estruturas de documentos. Na web semântica, nós trabalhamos com criação de softwares que a gente chama de softwares inteligentes, porque ele trabalha, né, no sentido de como a gente processa a informação, e operação de recursos semânticos, né? Ou seja, de significados para o termo. Eu acho que vou abrir para as perguntas, porque eu acho que vão surgir algumas e que a gente possa conversar mais. Chamo Bruna já está por aqui, e encerrando essa questão, eu quis fazer uma coisa quase que uma tempestade de ideias, porque eu não queria me fixar muito nas questões teóricas da representação e da organização do conhecimento, porque é muito pesado para uma sexta-feira. Tratarei delas na próxima live, final de julho, lá no grupo de Maria Luísa, e se vocês quiserem me encontrar lá eu vou falar efetivamente sobre a pesquisa. Eu acredito que seja 27 de julho, acho que
mais ou menos por aí que eu vou estar falando, porque no meu mestrado eu construí uma metodologia para a taxonomia e de domínios interdisciplinares, e nesse caso eu trabalhei com a geoquímica ambiental, que é um domínio de conhecimento interdisciplinar, e já no doutorado eu crio um modelo dinâmico, trabalhando com a teoria da classificação facetada de Ranganatha, para auxiliar construções de sistemas de organização do conhecimento, que eu chamo de MODAC. E trabalhei com análise conceitual e cognitiva, porque eu entendo que a gente precisa ouvir, né, para a gente tratar como referente, que é o objeto, a gente precisa ouvir as vozes dos sujeitos. É isso, e a gente vai conversando aqui, vamos lá. Obrigada pela sexta-feira, pela noite de sexta-feira. Ai, Denise, eu sou suspeita, né, para falar, ficaria aqui ouvindo até amanhã você falar sobre todos esses conceitos que envolvem esses sistemas, né, que vão sendo criados, aperfeiçoados para que possamos organizar o conhecimento, representar o conhecimento. Eu não poderia deixar de agradecer a nossa audiência. A própria Ivana colocou aqui, transmitiu o que eu já estava pensando e vou transmitir, né, que você hoje reuniu a nata, né, da representação, todos os pares, né, tão queridos, a professora Maria Luísa, a professora Gessina, o professor Marcos, Miranda, todos estão aqui. Essas pessoas todas maravilhosas a quem eu devo muito. Entre outros professores, colegas aqui da área, alunos, muito obrigado, fico feliz pelos comentários. Eu quero dizer que as perguntas já podem ser feitas, já tem algumas perguntas, mas eu vou só colocar alguns comentários aqui que eu creio que seja, né, relevante para que a gente possa interagir, né, com a nossa audiência, porque eles estão também participando através do chat. Então, temos aqui a professora Maria Luísa, né? Maravilha. Maravilhosa. Obrigada. Esse trabalho que a gente tem, né, feito aqui, parabenizando, obrigada por essa consideração. A Eneida Santana, adorando temática altamente relevante. Eneida também, colega da MMDC. Jorge está perguntando se a palestra ficará disponível. Sim, ela vai ficar disponível. Nina, muito obrigada, falando, adorando, muito agradecida por esse evento. Obrigada. O Denis Costa, estou adorando conhecer o Denise. Marcos Luiz Miranda, já havia me falado dela. Denise. É para isso que serve o Sala Aberta, né? O Sala Aberta é para que a gente possa, a partir de outros suportes, né, de comunicação, divulgar também o nosso trabalho. Bom, vamos às perguntas. Sim, e o comentário da professora Ivana também, né? E Dani, de novo, parabéns, sua live está maravilhosa e reuniu a nata da representação da informação. Pois é, coisa boa, né? Verdade. Eu vou colocar a pergunta da professora Carol, ela tem uma primeira pergunta, eu vou seguindo na ordem, tá? Que ela foi colocada. Sim. E o Denise, muito bom ouvir como a praxis nos ajuda, a praxis, né, nos ajuda a entender melhor as teorias do domínio da organização da informação. Poderia nos falar um pouco mais de alguma experiência que você participou ou conheceu de elaboração de linguagens documentárias? Sim, claro que sim. Na verdade, eu sempre... eu comecei minha experiência, como eu falei, né? E em 1900, eu formei em 97, 99, eu já estava dentro de um projeto na FINEP, né? Financiadora de Estudos e Projetos, de economia mista, mas ligado ao governo federal. E lá nós participamos da construção de um vocabulário controlado para a FINEP.
E foi o meu primeiro, assim, digamos, aprendizado, né? Depois disso, eu retomo a esse lugar, já trabalhando com Maria Luísa, acho que em 2000 e... Ai, não lembro agora, acho que eu saio de lá em 2007, quando eu venho para a UFBA. E continuamos nessa construção, né? Então, esse meu aprendizado me levou a entender, primeiro, que da necessidade da que a gente, como eu falei, que a gente entenda o contexto que a gente está trabalhando. E isso me ajudou muito quando eu trabalhei... Joyce está dizendo aqui que é dia 23. Eu lembro, quem me conhece sabe que eu sou assim, né? E aí, Carol, isso me ajudou muito a praxis, né? A prática me ajudou muito a entender não só a relevância, mas desses vocabulários controlados, mas principalmente que a gente precisa estar atento às questões do domínio, né? E quando eu fui trabalhar com a metodologia da taxonomia na área de geociências, eu pude perceber que um conceito, ele nasce em determinados domínios, mas eles são utilizados em outros domínios de conhecimento, e não que ele perca a sua essência, genuinamente, aquele objeto, ele é objeto, mas ele se estabelece de várias formas em outros domínios de conhecimento. Eu sempre falo do meu encontro com uma bactéria, que gerou minha tese de doutorado. Quando nós trabalhamos no domínio da geoquímica ambiental, eu encontrei uma bactéria lá na tese de doutorado, que se chama bactéria hidrocarbonoclástica. Eu acho que é isso. E na época que nós fizemos a taxonomia, eu a classifiquei, salvo engano, como uma entidade biológica. Quando eu venho para a minha tese de doutorado, e aí eu descubro a minha tese, porque eu queria criar um modelo dinâmico de análise conceitual baseado em análise cognitiva, que foi a metodologia que eu usei, eu, do nada, porque na minha primeira experiência, a gente trabalhou com palavras-chave, e dessas palavras-chave que eram encontradas nas dissertações e nas teses da geoquímica ambiental, nós trabalhamos com uma linguagem natural, linguagem do pesquisador. E de lá nós extraímos, né, conceitos dessas palavras e trabalhamos com a metodologia para a taxonomia. Já no doutorado, e isso ficou muito assim na minha cabeça, eu falava, poxa, é um domínio de conhecimento interdisciplinar, eu preciso entender mais o que é isso. Eu trabalho com as redes, porque eu queria trabalhar ousadamente com o texto completo. E aí eu pego e trabalho com a rede, e aí, do nada, quando eu faço rodar a rede, procurando a minha tese ainda, eu encontro as palavras soltas lá, bactéria, carbono, clástica. E eu lembro que foi uma emoção para mim ver todas aquelas palavras soltas nas redes, e eu falei, gente, é a minha bactéria, que eu chamo de minha até hoje, porque me revelou que eu estava no caminho certo de tratar um conceito num domínio de conhecimento interdisciplinar. E aí eu vou buscar, e vou encontrando na rede e chego à tese. E aí eu percebo que era pouco quando eu tinha tratado ela na taxonomia, ainda como uma entidade puramente biológica. Porque ela era, na verdade, e aí depois, quando eu vou para a teoria do conceito, mergulho, e vou fazer a extração da rede e tratar esse conceito, eu descubro que ela era uma entidade físico-química.
biofísico-química. Claro, por conta, ela não perde a sua essência de entidade biológica, mas ela tem várias aplicações no ambiente da geoquímica ambiental. E aí eu trato ela de outra forma, né? Então, não mais pela parte seu todo, mas pelo significado desse conceito dentro de um ambiente, dentro de um contexto. Não sei se eu respondi, mas assim, isso me ajudou muito a prática lá. Mas quando eu chego, né, e ainda era uma prática, não deixava de ser, porque eu trabalhei dentro da área de geociências 11 anos da minha vida, então eu conhecia, né, porque é importante também que a gente mergulha nos estudos teóricos, metodológicos, né, mas a gente precisa conhecer, porque se a gente não conhece, a gente pode cometer alguns equívocos quando a gente trata um objeto. Essa sua resposta, Denise, ela está muito ligada à mesma pergunta da professora Maria Luísa, se quiser comentar mais, mas ela diz assim: e Denise, sua experiência com a elaboração da taxonomia em geoquímica foi muito importante como aplicação de uma metodologia. Poderia compartilhar um pouco mais dessa experiência com todos? Ou dito de outra forma, de onde você partiu e quais foram os passos que teve que percorrer para a elaboração do modelo de domínio? Pois eu acho que eu já entrei um pouco, né? Mas assim, claro, né? Quando Maria Luísa me faz essa proposta, eu me assusto, claro, porque não tinha estudo sobre isso. Eu vou fazer os estudos teóricos e encontro, né, na teoria da classificação da facetada, principalmente no plano das ideias, né, o meu referencial para o tratamento conceitual. Claro que a gente trabalhou com Dauber também, e a gente começou a trabalhar com a teoria dos níveis integrativos. Eu conheci essa teoria e carrego ela comigo, porque, principalmente na questão de parte todo, né, para a questão de estruturação da taxonomia. E quando eu cheguei no meu doutorado, eu queria continuar trabalhando com ela, mas eu fui orientada por um físico, então vocês imaginam, mas um físico, assim, que trabalha muito com física quântica. Aí ele disse assim, me apresente essa teoria, eu fui apresentá-la, né? Aí ele disse assim, é muito positivista. Claro que é positivista, né? Vem lá da década de 50, ela inicia com Augusto Comte, a gente trabalha com material que nós encontramos na época de Nephilim, e assim, mas eu querendo convencê-lo de que eu precisava ainda mergulhar nesses estudos, ainda preciso muito, porque a minha estruturação mental está muito em cima dessa teoria, e assim, como uma boa pesquisadora, eu acho que eu fui camuflando para ele não perceber que eu trazia essa teoria nos meus pensamentos estruturais, digamos assim, e começo a vislumbrar outros estudos, que eu também ainda tenho que mergulhar. Quem sabe quando eu sair da direção, eu vou mergulhar, porque eu começo a perceber também nessa mesma época, e aí vem lá, da minha formação com Maria Luísa, lá na questão da metodologia para a taxonomia, o encontro das questões estudadas para a metodologia, com base no plano das ideias de Ranganatha, eu comecei a encontrar muitas questões semelhantes na questão filosófica de Deleuze. E aí eu consigo
Você vê o que a minha orientadora fez comigo, né? Me fez estudar tanta coisa, e aí eu consigo achar o conceito agenciador, que é a minha tese de doutorado, né? Eu trabalho com o conceito agenciador. Ou com as possibilidades infinitas de conceituação, né? Eu digo que é um mundo possível, é um mundo de possibilidades infinitas. Eu acho que isso ficou muito do meu aprendizado com Maria Luísa, sabe? Dessa liberdade que ela me deu de encontrar, quando eu encontro a teoria dos níveis integrativos, ela falou, mas essa teoria vem lá do CRG, né? E nós, na época, não tínhamos a facilidade que temos hoje na rede, mas aí Rosali, lá do IBICT, ela consegue um texto, uma amiga dela conseguiu fora do país, a gente já trabalhava com Comute também, mas nem pelo Comute, e aí consegue esse documento e a gente traduz e trata. Então, eu acho que o que fica, disso que eu posso dizer, dessa minha experiência, é que como eu comecei minha live, não existe teoria sem a prática, mas também a prática sem a teoria, ela inexiste. Então, o que eu levei do meu mestrado foram esses estudos teóricos e que se revelaram, eu digo que assim, lindamente para mim, na minha tese de doutorado, porque eu consegui continuar meus estudos e encontrar o conceito agenciador, ou aquele... eu vi a Gar falando da questão do verbo, né? Que vai, não digo definir, mas ele vai dar voz aos conceitos. Não sei se eu respondi, mas eu acho que é por aí. E complementando até o que você falou, Denise, da prática e da pesquisa, eu ainda complemento aqui que essa prática e a pesquisa gera essa experiência, né? Essas crônicas de Denise que ficam de uma forma tão didática da gente aprender sobre os conceitos, sobre tudo que a gente vem discutindo no âmbito teórico e também no âmbito dessas pesquisas que se tornaram, como a sua, por exemplo, né, modelos a serem seguidos e ficam mais claros, né, para os estudantes, para aqueles que querem entender através dessas experiências, né, dessas crônicas, né, que você conta aqui, que mostram de uma forma clara como você conseguiu chegar a esse entendimento. Temos alguns outros comentários aqui, o professor Marcos Luiz Miranda dando parabéns, o Mirlendo dizendo aulão, realmente está sendo uma aula. Eu estou vendo que Isa está por aí, né? E essa questão que eu falei aqui, do plano imanente, não é? Do conceito agenciador, Isa tem uma parcelinha de culpa nisso, digamos assim, né? Nas nossas aulas no IBICT, nas nossas conversas, dessa questão das possibilidades, né? E desse mundo possível, ou das representações, né? Deleuze e Guattari, essas multiplicidades que ele chama de visão. Isso. Também fui cooptada, né, para trabalhar com eles, né, Denise? Bom, aqui tem mais outros comentários. Flávio, sempre presente, né? Esse projeto está de parabéns. E temos uma outra pergunta aqui, deixa eu chegar aqui. A professora Isa também falando, estou de olho no Sala Aberta. Um abraço da Bruna e outro de Denise. Um outro abraço virtual também. Isa, que participou já aqui com a gente, né? Semana passada, na segunda-feira, aliás, né? Também participou aqui do Sala Aberta. Bom, temos uma pergunta aqui do professor Marcos, assim, professora Denise, qual a relação da teoria entidade e relacionamento com as teorias da classificação facetada e do conceito? Pois é, né? Ele foi profundo. Eu quase me deu um checkmate aqui. Bom, a gente tem uma entidade que ele se estabelece nesse mundo fenomênico, né, Marcos? E essas relações, elas se dão de diversas formas, né? Quando eu citei mesmo essa questão da
conceitual que eu trabalhei, eu tenho uma entidade que ela está ali nesse universo conceitual, mas quando eu parto para a aplicação dessa entidade nos domínios, né, ela vai se relacionar com outras entidades, né? Por exemplo, quando eu falei da questão dessa bactéria, o que ocorre? O que a gente entende por bactéria? É aquilo que nos vai causar algum dano, não é isso? Bom, então eu tenho lá, bactéria, uma entidade biológica. A bactéria hidrocarbono-clástica, ela faz relações com alguns outros conceitos. Carbono, hidrocarboneto, deixa eu lembrar aqui, carbonoclástica, com a própria caixa, né, que eu falei. E aí, quando elas se relacionam, essas outras entidades, e formam um conceito novo, né, essa bactéria, ela vai perceber outra... não é que ela se defina de outra forma, mas ela vai dar outro significado para outras coisas. Por exemplo, essa bactéria ela é encontrada em barris de petróleo. Então, quando ela é encontrada ali, ela é um marcador biológico. Então, ela é uma entidade biológica, ela está lá como entidade. Mas quando ela se relaciona com outros conceitos que vêm da química, da física, né? Como eu falei, uma entidade físico-química, ela ganha outra dimensão. E quando essas relações ganham outras dimensões, elas vão ter outra significação. Então, para o domínio da geoquímica ambiental, essa bactéria por si só, ela não é um causador de um dano. Ela vai ser um componente, ela vai ser uma entidade que vai revelar as causas desse dano. Não sei se eu respondi. Então, essas relações são fundamentais para a definição conceitual. Nós não fazemos nada em organização do conhecimento sem a definição, como também não fazemos nada sem as relações, né? Então, a gente observa o domínio, observa o objeto e como ele se relaciona com outros objetos, para não só defini-lo, como classificá-lo, não é? Então, aí sim, quando eu classifico ele de forma certa que eu digo, para aquele domínio, porque talvez para a biologia, ou para a química, ou para... ela teria outra aplicação, eu diria, entendeu? Então, esses relacionamentos entre entidades vão revelar como o objeto se estabelece no mundo fenomênico e as diversas aplicações que ele vai poder ter, né, nesse mundo fenomênico. É isso. Eu acho que você... Maria, você está dizendo que é objeto de fronteira. É objeto de fronteira. Né? Quando a gente faz... Agora, quando a gente encontra, é tão fantástico, quando a gente encontra esses objetos, não é? Eu sou apaixonada pelo aquilo que eu faço. Às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, precisa acabar logo esse mandato, porque eu preciso voltar para esses estudos do quanto antes, porque eu fico assim, apaixonada, sabe, pelo aquilo que eu faço, porque eu digo que a representação da informação e do conhecimento e a construção, né, dessas possibilidades de linguagem, ela é o alicerce da ciência da informação, e assim, porque ela pode dialogar com muitas coisas, né? Mirleno está por aí, foi meu aluno
uma disciplina que eu falava muito disso, né, dessa multirreferencialidade que existe na organização do conhecimento, que é fantástico. É a gente ouvir as vozes, a gente precisa escutar as vozes. E as vozes a gente só escuta quando a gente percebe, né? E a gente se abre para ouvir, sabe? A gente precisa parar para ouvir. E a gente ouvindo o outro, a gente se torna interdisciplinar, porque senão a gente não consegue fazer nada. Estamos com 1h10, né, de live. Eu já vou falando aqui é perigoso. São muitas coisas para debater. Eu tinha várias perguntas, inclusive, para fazer. Como a gente estava conversando antes, né, Denise? Eu estava falando, mas eu nem vou fazer essas perguntas, acho que vai deixar para um outro momento, a gente fazer uma live só disso. E eu vou dar preferência aqui à nossa audiência. Para a gente ir encerrando, eu vou colocar aqui a pergunta do Fabiano Castro. Ele diz assim, muito boa reflexão. Qual é a relação da metodologia entidade e relacionamento, mais especificamente utilidade na definição do assunto? Como você visualiza a aplicabilidade no catálogo bibliográfico, por exemplo? Muito bom. Fabiano, colega. Eu estou querendo escrever um pouquinho sobre isso, sabe? Porque, assim, quando a gente trata, né, a gente organiza esse conhecimento, a gente organiza para recuperação, né, Fabiano? E eu me incomodava muito com a forma estática dessas recuperações. Por isso que eu quis criar um modelo dinâmico. Observe bem. Na indexação, por exemplo, a gente indexa a partir dessas linguagens que a gente constrói, né? Mas eu costumo dizer que esses catálogos, eles são formatos de mediação, né? São instrumentos de mediação, mas não são instrumentos de mediação estáticos. É isso, eu acho, e isso a gente vê, por exemplo, a gente vai colocando lá, né, os metadados. Eu tenho uma entidade, deixa eu ver aqui, lembrar das minhas aulas de catalogação, que eu já deixei a catalogação para trás, né? Mas eu tenho um item documental, vamos dizer assim, né? Esse item documental, ele pode estar no formato de livro, no formato de disco, no formato de uma partitura, no formato, não sei, né? Em N formatos. Quando você consegue representar essas entidades de forma a relacioná-las, por exemplo, eu posso ter construído uma obra, né? Vamos para a obra. E aí eu posso, nesta obra, dessa obra, sair, não sei, uma obra física, um livro, um item documental, um livro. Aí eu posso construir uma peça teatral, eu posso construir uma obra cinematográfica, né? Então, a partir do momento que eu possa revelar, através dos conceitos, essas relações entre essas entidades, eu efetivamente vou estar representando informação e conhecimento. Agora, se eu ficar só na representação de metadados por metadados e não fazer os relacionamentos, eu vou ser limitante, eu vou estar limitando o meu usuário a um item só, ou uma entidade só, e não nas diversas manifestações dessa entidade, entendeu? Eu acho que é isso, não sei se eu te respondi, mas eu visualizo assim. Eu fico sempre pensando que o pessoal fala, mas gente que trabalha com representação, só trabalha com representação, não é? Implícita.
Não, a gente trabalha com tudo, que a gente ouve vozes, Fabiana. E essas vozes que nós ouvimos para construir conhecimento, ou para construir, organizar conhecimento, o conhecimento não é, ele se constrói a todo momento, mas nós se identificamos e relacionamos essas entidades com possibilidades, sabe? São as diversas possibilidades de representação. Eu vejo assim, não sei se eu te respondi que eu sou meio filosoficamente, eu trabalho muito com essa questão da filosofia. Quando eu trabalhava com catalogação, Bruna foi minha aluna de catalogação, e eu botava meus alunos para fazer peça de teatro em sala de aula, né, Bruna Lessa? Né? Eu falava, e essa obra, como é que ela pode se revelar de outra forma? E tivemos peças incríveis, apresentações fantásticas, filmes. Eu pegava a parede de galeria do ICI, tem uma exposição, vamos para a exposição, vamos fazer essa representação. Porque é assim que eu vejo as inúmeras possibilidades de relacionamento entre as entidades. Fiquei até saudosa agora, inclusive, do exemplo que você sempre dá lá na sala do livro de Jorge Amado. Você quer falar? Não. Não. Deixa Jorge quieto. Deixa Jorge quieto. Deixa Jorge Amado lá. Gente, eu acho que vamos ficando por aqui, né? Para a gente ter uma dinâmica, né? De live. Eu acho que quando a gente passa da 1 hora, consome muito, a gente está tendo várias lives ao mesmo tempo. E com esse momento agora de pandemia, o número de lives, né? De transmissões ao vivo cresceram bastante, principalmente na nossa área. Todo mundo tem feito para discutir os temas, discutir as pesquisas. A gente vem seguindo, colocando as referências, né, com os professores que participam aqui, a professora Denise também vai disponibilizar e a gente vai colocar também no YouTube, no nosso canal. Eu, mais uma vez, agradeço a professora Denise por ter participado do Sala Aberta de hoje. Com certeza, esse assunto ele não se limita aqui, talvez precisaríamos aí de vários recortes, né? Parte 1, parte 2, parte 3, porque são tantos assuntos que estão envolvidos nisso, e além disso, a sua experiência em todos esses assuntos de forma prática. E, como eu disse aqui, são as crônicas do judaísmo. E isso que nos faz, né, enquanto alunos, aprender. Né? O professor, quando ele tem essa prática e essa experiência, de uma forma leve, didática, é uma outra forma metodológica de ensinar. Né, colocando isso de uma forma mais leve, dessa escuta sensível que você trouxe para a gente. Então, mais uma vez, eu quero agradecer. Como estou orientando, né? Já terminei a tese, mas a gente continua sempre sendo aquela relação orientador-orientanda, a gente sempre recorre ao conhecimento, né, que você tem. Agradecer por ter acolhido o Sala Aberta enquanto diretora do ICI, e não só isso, mas divulgado o nosso projeto, apoiado no âmbito, inclusive, da UFBA, né, como um todo. Então, a gente agradece. Eu quero também dizer que a gente encerra esse ciclo agora, né, para vocês que estão nos ouvindo, a gente encerra um ciclo agora de lives no Sala Aberta, e a gente está preparando algo lá para julho, que vai ser uma série, um ciclo de palestras com mesas virtuais, com profissionais, professores da área da arquivologia, da biblioteconomia, da museologia. Vai ser muito interessante, aguardem as novidades. E é isso, Denise, deixa eu falar para você também finalizar aqui a sua fala. Eu vou finalizar agradecendo a Bruna e a Carol pelo Sala Aberta, agradecendo a todos os meus amigos que estão aí, fiquei emocionadíssima. Comecei tímida porque eu tenho essa timidez, né? Eu não gosto dessa projeção, mas a gente vai ter que se acostumar com isso. E agradecidíssima e parafraseando um dos meus artistas preferidos que aniversaria hoje. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Viu? Muito obrigada, parabéns à Bruna por esse projeto e a Carol, agradecida. Boa noite para todos, viu? Boa noite. E aqueles que ficaram com o coração na mão, né? Que eu estou vendo gente que fez várias perguntas, e o Denise está lá, e
está na pós-graduação, que quiser desenvolver os temas, a procure. Não é, Denise, para fazer os seus trabalhos de mestrado, de doutorado, enfim. Vi alguns, vi orientando os meus por aí, muito bom, muito bom. Obrigada, gente. Então, se cuidem, fiquem com Deus, né? Se cuidem nesse momento e aguardem as novidades de Sala Aberta. Beijo, beijo. Beijo, Denise, beijo a todos.